Pode ir. Olá, pessoal, boa tarde. O plantão Enem de hoje, ele está sendo focado, né, uma introdução à química orgânica, porque devido à ausência de professores na área da química, alguns alunos não tiveram aprofundamento sobre a química orgânica, então eles não conseguiram compreender os exercícios, e como é uma questão que cai muito no Enem, a gente pensou em falar de forma rápida sobre o que é a química orgânica e o que a gente vai trabalhar dentro da química orgânica. Então, estaremos falando sobre a representação das cadeias carbônicas, né? O que é uma cadeia, o que eu posso considerar, como que eu posso construir, ok? Segundo, a classificação dos carbonos, como que eu posso classificar ele como primário, secundário, terciário e quaternário, ok? Vamos estar representando tudo isso através de imagens para facilitar a compreensão de vocês. Após, a gente vai estar falando sobre ligação sigma e pi, né? Como que eu posso identificar uma ligação sigma, como que eu posso identificar uma ligação pi, e através disso a gente ainda vai estar falando sobre carbono saturado e o carbono insaturado. Após isso, vamos falar da classificação das cadeias carbônicas. O que seria isso? Vamos estar falando sobre o fechamento da cadeia, né? Se ela é aberta, fechada, mista, se ela é aromática, não aromática. Vamos estar falando da disposição dos átomos, se ela é normal ou ramificada, os tipos de ligações, se ela é saturada e insaturada, vamos estar reforçando aí através da ligação sigma e pi. E vamos estar falando também da natureza dos átomos, né? O que seria? Se ela é homogênea ou heterogênea, ok? Depois disso, vamos estar falando, introduzir, né, as funções orgânicas. Vamos estar falando aí do seu prefixo, do fixo, do sufixo. E ao final, a nomenclatura. A nomenclatura a gente vai abordar de forma rápida, vamos estar falando de alguns compostos que são mais utilizados para que a gente possa estar reconhecendo cada um deles. Ok? Então, primeiramente, vamos começar com a representação das cadeias carbônicas. A gente já falou na aula anterior, colocando que o carbono ele é o elemento principal da química orgânica, sendo assim, ele também é constituído aí da sua cadeia carbônica. A principal característica dos átomos de carbono é a propriedade de se unirem para formar as estruturas chamadas cadeias carbônicas. Então, podemos ver que o CH3 ele está unido com o CH2, que está unido ao CH2, que também está unido ao CH3. Tudo isso através de um traço. Ele também pode ser representado por essa fórmula aqui, estrutural. Para representar as cadeias carbônicas de forma simplificada, normalmente é utilizada a notação em bastão, indicando cada ligação entre carbono por traços. Então, se a gente quer unir o carbono ao outro e formar essa cadeia carbônica, a gente utiliza esse traço aqui. Então, a ligação ela é definida por esse traço, ok? Classificação dos carbonos. Então, o carbono ele faz apenas 4 ligações, basicamente são esses 4 tracinhos. Vou estar representando aqui na imagem ao lado, ó, carbono. Ele está fazendo uma, duas, três, 4 ligações. Esse aqui, vamos lá. Uma ligação, duas, três, 4 ligações. Mais para frente a gente vai estar vendo sobre ligação de tripla, e vamos estar estudando um pouco mais sobre isso, mas ele não deixa de fazer 4 ligações. Agora vamos estar falando sobre o que seria um carbono primário, um carbono secundário, terciário e quaternário. O carbono primário ele está ligado diretamente a um outro carbono, como por exemplo esse daqui. Ele só está ligado a um carbono. Lembrando que isso só equivale ao carbono. Se o carbono está aqui ligado ao oxigênio, ele não conta como carbono primário, porque o carbono primário ele tem que estar ligado apenas a outro carbono, ok? Então, esse aqui é o primário, pois ele está ligado apenas a um carbono, que é esse de baixo. Esse carbono aqui, ele também é o primário, que ele está ligado, ó, fazendo a ligação apenas com um carbono. Mas cadê os outros traços desse carbono? Então, está aqui no hidrogênio. Poderia ser representado outra ligação aqui de hidrogênio aqui, outra aqui de hidrogênio
e outro aqui de hidrogênio. Então, teoricamente, ele também está fazendo 4 ligações. Porém, ele só está ligado a um carbono, sendo carbono primário. Secundário, está ligado diretamente a 2 outros carbonos. Vamos ver outro exemplo de carbono secundário, rosa. Aqui, ó. Está ligado a esse carbono de esquema verdinho e a esse carbono aqui, rosinha. Né? Ele é carbono secundário, porque ele está ligado a 2 carbonos. Aqui, ó, independente de ter uma ligação tripla, ele também, esse carbono está ligado a 2 outros carbonos, assim como esse carbono aqui também está ligado a 2, ok? Terciário, ligado diretamente a 3 outros carbonos, são os verdinhos aqui, ó, está ligado a 1, 2, 3 carbonos, e também, ó, 1, 2, 3 carbonos. E o quaternário está ligado diretamente a 4 outros carbonos. Só temos um carbono quaternário aqui nessa imagem, que é esse daqui. Está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? Então, é no máximo 4 ligações, no máximo carbonos pode ser, então, teoricamente, até quaternário. Próximo slide. Vamos estar falando de ligação sigma e ligação pi. O sigma, ele é representado por esse aqui, símbolo, ele parece um ozinho. E o π, também conhecido através da matemática, né, da fórmula, ele é representado aqui, ó, por esse símbolo. O que seria ligação sigma? Seria esse tracinho aqui. Um tracinho só seria ligação sigma. 2 tracinhos você pode definir como ligação sigma e π. O π é sempre o segundo adiante. E o sigma é sempre a primeira. Vamos lá. Carbono saturado. Ele apresenta somente ligações simples, também chamado de sigma. Como só tem um tracinho em todos, vai ser sempre sigma. Um tracinho, sigma. 2 adiante, π. Mas o primeiro sempre vai ser sigma. Sigma, π. Ó, sigma, π, π. Tá? O carbono é saturado. Ele conta com duplas ligações denominadas de π, ou carbonos que apresentam ligação tripla, ok? Então, a tripla vem de 3 ligações e dupla vem de 2 ligações. Simples, uma ligação só, um tracinho só para cada. Falando novamente aqui de uma forma geral, agora a gente vai entrar sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Como classificar essas cadeias? Elas podem ser classificadas separadamente de 4 formas. Quais são? Fechamento da cadeia, disposição dos átomos, tipos de ligações e natureza dos átomos. A gente vai estar falando sobre as 4 de forma separada, explicando elas para vocês. Aqui ao lado eu trouxe a imagem de uma forma mais representativa do que seria cada uma delas. O fechamento da cadeia, ela está tratando sobre a cadeia aberta, fechada ou mista, ok? Só pode ter sido esses 3. Ou a cadeia aberta, ou a cadeia fechada, ou ela é uma cadeia mista. Dentro do tópico de fechada, ela pode ser aromática e não aromática. Vamos estar vendo isso também, ok? Disposição dos átomos. Se ela é normal ou se ela é ramificada. Ramificada a gente pode subentender por um raminho. Vamos supor que ela está uma cadeia ali, retinha, e depois alguns carbonos ali, ela pode estar subindo, né? Uma ligação ali. A gente vai estar vendo uma imagem para a gente poder compreender melhor, ok? Os tipos de ligações. Ela pode ser saturada ou insaturada. A gente já viu um pouco através da ligação sigma e π, mas a gente vai estar abordando melhor isso. E ao final, natureza dos átomos. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. A gente também vai estar descobrindo melhor sobre isso. Primeiro, fechamento da cadeia. Vamos lá. Cadeia aberta, acíclica ou alifática, mais conhecida como cadeia aberta. Vamos por esse nome que é o mais comum. Ela tem 2 ou mais extremidades e não contém qualquer tipo de encadeamento, fechamento ou anel. Significa o quê? Ela não dá para fechar. Ela é aberta, ela é reta, ela é linear. Não fecha, não adianta, não dá para fechar. Aqui também. E ela tá com raminho. Esse seria a ramificação. A gente vai estar vendo mais para frente. Então, a cadeia aberta, ó, ela tem essa estrutura. Não dá para fechar.
Agora, a cadeia fechada ou acíclica. Elas apresentam átomos unidos fechando a cadeia, formando um ciclo, um núcleo ou um anel. Como essas imagens aqui abaixo, ó. Tá fechada. Aqui também, ó. Ó, independente de ter um raminho aqui, ela é uma cadeia fechada, ok? Agora, a cadeia mista. Ela é tanto uma cadeia aberta quanto uma fechada. Ela é a junção das duas, ok? Podemos observar que aqui a gente tem uma cadeia fechada, aqui uma aberta, ok? E aqui termina uma fechada de novo, ela consegue ser os dois. Ó, aqui, ó, cadeia aberta e cadeia fechada. Ó, cadeia aberta e a fechada aqui. Ela consegue ser os dois, ok? Disposição dos átomos. Cadeia linear, normal ou reta. Essa cadeia ocorre quando existem carbonos primários e secundários no encadeamento. Quando estão em uma única sequência, geram duas pontas ou extremidades. Linear, né? O próprio nome já diz. É reta. Ó, ela não vai para cima, não vai para baixo, não vai para lugar nenhum. Ela é reta, né? Qualquer tracinho para cima que eu colocar aqui, ela já não é mais linear. Ela é a cadeia ramificada. Já as cadeias ramificadas possuem 3 ou mais pontas ou extremidades, apresentando carbonos terciários ou quaternários, tá? Olha aqui o raminho. Ó, sempre que tem esse raminho em uma linear, uma reta, você já sabe que ela é ramificada, ó. Ok? Essa é a diferença de linear para ramificada. Tipos de ligações relacionados à saturação. Saturada, né? Elas possuem apenas ligação simples entre os carbonos. Ó, carbono, carbono, carbono. Simples é o que? Como a gente já viu, é esse único traço. Saturada é um tracinho só. Mas ué, professora, por que tem uma dupla aqui? E ela é considerada saturada? Então, ela é saturada apenas entre carbonos. Podemos ver que aqui, ó, entre carbonos aqui, ela mantém a ligação simples. Aqui não é ligação entre carbonos, é carbono com oxigênio, tendo a representação de uma dupla. E aqui, apesar de ser simples, também é carbono com OH. Então, ela continua sendo uma ligação saturada. Então, ela é composta apenas por simples. Se tiver duplo, tripla entre carbonos, então ela já deixa de ser saturada. Ela se torna insaturada, ok? Que é o caso abaixo. As cadeias insaturadas possuem ao menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Aqui, ó. Entre carbonos, uma ligação tripla. Entre carbonos, uma ligação dupla. Então, ela já não é considerada saturada, ela é insaturada. Então, a diferença de saturada e insaturada é o tipo de ligação. Saturada ela é composta por ligação simples, que são um traço só entre carbonos, e insaturada ela é composta de ligações duplas ou triplas entre carbonos, ok? Independente aqui, ó, mas professora, eu tenho ligação simples aqui, ela é metade saturada? Não, ela se tem ligação tripla na cadeia toda, mesmo que seja só uma, ela é insaturada. Não tem como ser os dois, tá? Ou é um ou é outro. Natureza dos átomos. Homogênea, heterogênea. Vamos começar falando de homogênea. Não apresenta qualquer tipo de carbono entre os carbonos, e dessa forma são compostas apenas pelo carbono. Homo vem de um, então apenas uma substância, apenas o carbono. Então não vai ter outra substância entre o carbono, caso entre os carbonos, ok? Ela tá aqui, ó. Tem aqui outra substância não ser o carbono, fazendo uma ligação, mas ela não tá entre os carbonos, ok? Então tem que estar entre. Quando ela está entre os carbonos, ela é denominada de heterogênea. Significa que existe algum heteroátomo entre os carbonos. No caso da imagem, ó, tem o oxigênio, mas poderia ser outro elemento, como o nitrogênio. E sempre entre carbonos.
ok? Então, homogênea, não há nenhum outro elemento entre carbonos. Heterogênea, existe algum elemento entre os carbonos, ok? Reforçando novamente. Aqui não está ligado entre carbonos, ok? Ó, não está entre carbonos. Está fazendo ligação apenas com um carbono. Não está entre os carbonos. Agora a Marcela vai estar explicando isso para vocês. Eu vou parar o compartilhamento aqui. E agora sou eu que assumo. Sim. Você quer encerrar a gravação e começar outra? Não precisa não, dá pra ir tudo direto. Tá, show. Aqui. Você consegue ver minha tela? Sim. Coloca certo. Aí. Cadê o negócio? Aqui. Aí. Bom, continuando agora falando um pouco sobre compostos aromáticos. Os compostos aromáticos também são chamados de arenos e são considerados hidrocarbonetos que possuem ao menos um anel benzênico, sendo também considerado uma cadeia fechada. Como possuem polaridade baixa, arenos não são solúveis em solventes apolares, como o tetracloreto de carbono, éter ou por exemplo. O que configura um composto aromático? Além dele ter que ser uma cadeia fechada, ele precisa apresentar duplas conjugadas. O que é uma dupla conjugada? É quando eu tenho, nesse exemplo aqui, dupla, depois simples, depois dupla, depois simples, depois dupla, depois simples. E continua nesse e forma, como sempre aqui, o ciclo. Se eu não tivesse essa dupla conjugada, digamos que eu não tenho essa dupla nesse local aqui, isso não é mais um composto aromático. Então, o que classifica um composto aromático? Ele precisa ser cíclico e precisa apresentar duplas conjugadas. As funções orgânicas, elas são grupos de substâncias classificadas de acordo com o grupo funcional que possuem. Cada uma delas conta com uma característica própria de acordo com a sua função e apresenta comportamento químico similar diante de determinadas substâncias e condições semelhantes. A seguir, vamos apresentar as principais funções, assim como seu grupo funcional, que as identificam. Antes da gente falar de como que são as funções orgânicas, a gente precisa saber um pouquinho de nomenclatura. Na nomenclatura, a gente se baseia no nosso prefixo, que está relacionado com o número de carbono. Então, de 1 até 9 são esses valores. E os que são menos comuns, geralmente nas provas do Enem, não vai dar uma molécula muito grande, uma molécula orgânica muito grande. Então, o mais diferente das nomenclaturas são esse. E aqui vai DEC, 1-DEC, DODEC, por aí vai. O infixo, que está relacionado com a saturação da cadeia, se ela é saturada, ou seja, só tem ligações simples entre os carbonos, o infixo é AN. A partir do momento que tem insaturação, se tem uma dupla só é EN, se tem duas é dien, se tem três, trien. E quando tem triplas, a mesma coisa, é IN, DIN e TRIIN. Existem casos que tem uma dupla e uma tripla, que aí recebe o nome de enin. E por fim nós temos o sufixo, que ele está relacionado com como que a gente vai terminar a nomenclatura. Quando a gente só tem hidrocarbonetos, a gente termina com O. Quando é álcool é ol, aldeído al, cetona ona e ácido carboxílico oico. Então um exemplo de como que a gente poderia arrumar isso aqui. Eu tenho um composto com 3 carbonos. Ele é um prop. Ele só tem ligações saturadas, então ele é um propan. E ele só é feito de hidrocarbonetos, então ele é um propano. E por aí vai. Existem outras regrinhas, quando, por exemplo, envolve ramificação e até mesmo com as funções orgânicas na nomenclatura, mas a gente pode se aprofundar isso em outro vídeo. Aqui a gente está se focando mais na parte mais básica da química orgânica. O que são os hidrocarbonetos? Como eu mencionei, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que só têm a presença de carbono e hidrogênio. Reparem que aqui eu tenho só
aqui é uma molécula saturada. E elas podem, como aqui está dizendo, podem apresentar ligações duplas ou triplas, mas só pode ter carbono e hidrogênio. Se não tem só isso, eles passam a ser outras funções. Aqui é a de hidrocarboneto. O álcool são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila, OH, ligados a carbonos saturados em sua estrutura. Então, o R aqui é referente a uma cadeia carbônica aleatória, independente da quantidade, mas a fórmula sempre vai ser um OH ligado a uma cadeia carbônica. Aí o álcool primário, como a Diana explicou sobre as questões de carbono primário, secundário e terciário, vem aqui dizendo, o álcool primário está ligado a um carbono primário, o álcool secundário a um carbono secundário e o álcool terciário a um carbono terciário. O aldeído, ele é um grupo de composto orgânico caracterizado pela presença do grupo carbonila, que é um C-O, em um carbono primário da cadeia, ou seja, esse grupo sempre vem em uma extremidade. E é importante dizer que quando a gente faz nomenclatura, a gente sempre vai contar a partir da função orgânica. Existem funções orgânicas, que no caso o aldeído é uma delas, que ela sempre vai ser de prioridade máxima, então sempre precisa contar a partir dela. A classificação dela, como dito antes, é um C-O. Um conselho que eu dou para vocês para identificar é que existem algumas substâncias que são parecidas, que tem essa carbonila aqui, mas o que difere é o outro ligante a ela. O aldeído sempre vai ser um C-O ligado a um hidrogênio. Sempre. A gente vai ver o ácido carboxílico, que ele tem esse C-O, ele também tem essa prioridade, sempre está numa extremidade, só que ele não vai estar ligado ao hidrogênio. Então, o que classifica, que dá para identificar o aldeído, é esse C-O ligado ao hidrogênio. A cetona é um composto orgânico que possui o grupo carbonila também. Só que essa carbonila, ele está sempre ligado em um carbono secundário da cadeia. Ou seja, ele nunca vai poder estar em uma extremidade. Ele sempre precisa ter pelo menos um carbono secundário, e nesse carbono secundário vai ter a minha dupla O, ou seja, aqui a minha carbonila. É isso que classifica uma cetona. E nós temos o ácido carboxílico, que eles apresentam a carboxila, que é o C-O ligado a um OH. Como eu mencionei antes, ele é muito semelhante ao aldeído. Se a gente tirar esse oxigênio aqui, ele passa a ser uma função orgânica do aldeído. O que difere é justamente esse OH aqui. Por isso que eu falei, sempre foca em quem que esse C-O na extremidade está ligado. Se ele estiver ligado a um hidrogênio, é um aldeído. Se ele estiver ligado a um OH, é um ácido carboxílico. E aí a gente tem o éter e o éster, que parecem difíceis, mas não são. O éter é caracterizado pela presença de um átomo de oxigênio e 2 radicais alquila. Basicamente, o oxigênio entre os carbonos. E você pode verificar ele, também como Diana mencionou, ele classifica uma cadeia com heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. Sempre que tiver um oxigênio no meio de uma cadeia, você pode identificar que a função orgânica dele é de éter. Já o éster, composto resultante da reação entre álcool e ácido carboxílico, basicamente o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e a ligação simples com o oxigênio. E o que acontece? O éster, ele também é muito parecido com o ácido carboxílico e com o aldeído. Ele também tem uma dupla O. O que vai diferenciar é que, ao invés de estar ligado a um OH ou a um hidrogênio, ele vai estar ligado a um outro oxigênio. E esse oxigênio vai ter uma outra cadeia carbônica que faz parte da sua composição. Então, o éster é o único que tem não é o único, que eu acho que a cetona também inclui, mas ele vamos dizer que é o único que tem a carbonila ligada a um heteroátomo, que não vai estar na extremidade. Porque se a gente pensar, se aqui fosse uma substância que estivesse perto da extremidade, teria esse oxigênio, e esse oxigênio teria que estar ligado a outro grupo de hidrocarbonetos. Então, é essa a principal diferença. O éter é um heteroátomo de oxigênio,
no meio da cadeia. E o éster é um C-O ligado a um outro oxigênio. E esse oxigênio vai estar ligado a uma outra cadeia carbônica. A gente tem algumas questões do Enem, mas a gente vai deixar para fazer um outro dia para poder dar tempo de vocês estudarem a partir dessa videoaula e para a gente fazer umas outras análises de umas outras possíveis questões. Eu espero que você tenha entendido até aqui e um forte abraço!